boa noite. Eu sou a Dani e esta é a Odisseia, adaptação livre da obra de Homero, disponível em domínio público. Canto 15. Telêmaco chega a Ítaca. Atena partiu para o palácio de Menelau. O filho de Odisseu precisava voltar para casa. Encontrou Telêmaco deitado no vestíbulo do palácio, angustiado, sem conseguir dormir. A deusa dos olhos brilhantes aproximou-se dele e disse que sua viagem estava demorando demais. Já era hora de se despedir de Menelau, pois o pai e os irmãos de Penélope queriam que ela se casasse com Eurímaco, o pretendente que lhe dera mais presentes. Além disso, eles continuavam a devorar seus bens. Atena alertou Telêmaco sobre a emboscada que alguns dos pretendentes haviam preparado em um braço de mar e recomendou que viajasse somente à noite. Ao chegar a Ítaca, deveria se dirigir à cabana de Eumeu, o porqueiro, onde passaria a noite. De manhã, Telêmaco poderia enviá-lo a Penélope para anunciar que chegara de sua viagem a Pilo. A deusa retornou ao Olimpo e Telêmaco acordou seu companheiro, o filho de Nestor, para que se pusessem a caminho. Menelau mandou preparar uma farta refeição para os hóspedes e escolheu em seu tesouro ricos presentes para Telêmaco. Uma bela taça, um vaso de prata e um belíssimo véu tecido por Helena, destinado à futura esposa do rapaz. Após receberem as provisões e os presentes dados pelo rei, atrelaram os cavalos e subiram ao carro. Estavam se despedindo quando, à sua direita, passou voando uma águia, com um enorme ganso entre as garras. Helena se aproximou e disse: "Ouçam, vou fazer uma predição. Essa águia da montanha, que arrebatou um ganso doméstico, significa que Odisseu voltará, depois de muito vagar e padecer, para punir os pretendentes. Talvez até já esteja em seu reino, tecendo planos de vingança." Telêmaco lhe respondeu: "Assim queira Zeus, o trovejante esposo de Hera. A ti, deusa, dirigirei minhas preces." Os cavalos foram chicoteados e o carro veloz avançou pela planície. Telêmaco pediu ao filho de Nestor para levá-lo direto ao porto, pois tinha pressa em partir. Lá chegando, ordenou que o barco fosse rapidamente preparado para navegar. Pouco depois da partida, um homem, que se chamava Teoclímeno, se dirigiu a Telêmaco. Disse ter matado um homem em sua cidade e que estava fugindo da família do morto. Pediu que o acolhesse no barco, dizendo: "Creio que me perseguem e meu destino agora é fugir." Telêmaco o recebeu e sentou-se com ele na popa. Os homens içaram a branca vela e Atena enviou um vento favorável para apressar a viagem. Afinal, anoiteceu. Navegando rumo às Ilhas Rochosas, Telêmaco se preocupava. Conseguiria escapar da morte? Seria aprisionado? Enquanto isso, na cabana de Eumeu, depois de comer e beber, Odisseu quis testar o porqueiro para saber se ele o abrigaria ou se o enviaria para a cidade. "Eumeu, assim que amanhecer, irei à cidade pedir esmolas, de porta em porta, pois não quero ser pesado a ninguém. Peço o teu conselho e um guia para me conduzir ao palácio de Odisseu, onde poderei dar notícias à rainha Penélope e pedir comida aos pretendentes em troca de trabalho."
O porqueiro respondeu que seria muito perigoso ir ao encontro dos pretendentes, pois eram homens prepotentes e violentos. O hóspede deveria permanecer ali, pois sua presença não incomodava ninguém. Disse por fim o porqueiro: quando o filho de Odisseu voltar, te dará de presente um manto, novas roupas e te levará para onde quiseres ir. Então Odisseu afirmou sua gratidão ao porqueiro por colocar um fim em sua vida errante. Disse que não havia nada pior que andar pelo mundo sem ter um lugar certo para dormir e se alimentar. Em seguida, Odisseu pediu ao porqueiro para lhe falar sobre a mãe e o pai de seu senhor. Ainda viviam ou já haviam morrido? O porqueiro respondeu que o pai, Laertes, ainda vivia, mas todos os dias chamava pela morte, lamentando a ausência do filho e a perda de sua esposa, que havia definhado de tristeza. Eumeu contou sobre sua grande afeição por Anticleia, a mãe de Odisseu, que o criara como a um filho. Com prudência, Odisseu lhe perguntou como havia se tornado escravo. Conta-me o que te aconteceu. Saquearam a cidade de teus pais e te sequestraram? Piratas te levaram enquanto estavas sozinho no campo e te venderam como escravo? Eumeu, o guardador de porcos, respondeu que, se era desejo do hóspede, ele contaria sua história. Há uma ilha chamada Ciros, não muito povoada, mas de boas terras, onde se erguem 2 cidades, sobre as quais o meu pai reinava. Um dia apareceu um barco fenício, cheio de mercadorias, e ancorou no porto para fazer o seu comércio. Na casa de meu pai havia uma escrava fenícia, estimada por seu trabalho. Um dos comerciantes abordou-a e lhe perguntou de onde era. Ela contou que era de Sidom, nascida em uma família rica, mas havia sido raptada quando voltava do campo e vendida por bom preço ao rei daquela cidade. O homem a seduziu e perguntou se ela não desejava voltar para a casa de seu pai. A escrava fez os marinheiros jurarem que a levariam de volta à sua pátria e, para pagar sua passagem, prometeu levar consigo o filho de seu amo, por quem poderiam receber uma boa quantia em qualquer país estranho. Embarcamos na negra nau dos fenícios e seguimos pelos caminhos do mar. No 7º dia de viagem, a mulher morreu e lançaram seu corpo às águas. O vento trouxe o barco até Ítaca, onde o rei Laertes me comprou com outros bens. Odisseu disse que estava comovido pela narrativa de Eumeu e pelo seu sofrimento. Falou sobre a sorte do porqueiro por ter encontrado um bom amo e ser bem tratado. Um destino melhor do que o seu, que não passava de um pobre peregrino, sem nenhum amparo ou proteção. Assim conversando, foram dormir bem tarde e logo se levantaram, pois surgiu no céu a aurora de dedos rosados. Enquanto isso acontecia, Telêmaco e seus companheiros chegavam à costa, recolhiam as velas e lançavam âncora, desembarcando para preparar sua refeição na praia. Depois de comerem e beberem à vontade, Telêmaco mandou que fossem para a cidade. Ele iria se encontrar com pastores e visitar suas terras. Só depois disso seguiria para o palácio. Teoclímeno, o estrangeiro, perguntou se deveria procurar a mãe de Telêmaco no palácio. O jovem respondeu que em sua casa ele não seria recebido como merecia. Não deves procurar minha mãe, pois ela quase não sai de seu quarto e poucas vezes se mostra aos pretendentes. Poderás te dirigir a Eurímaco, muito admirado pelos homens de Ítaca,
que o tratam como se fosse um deus. Ele é o que mais se empenha em desposar minha mãe, para tomar o lugar de Odisseu. Enquanto falava, um falcão passou voando à sua direita, levando entre as garras uma pomba, da qual arrancava as penas. Teoclímeno disse que o acontecimento era um presságio. Nenhuma família era mais nobre e digna de reinar em Ítaca do que a de Odisseu, e estariam para sempre no poder. Telêmaco respondeu: tomara que tuas previsões se cumpram, para que possas conhecer a minha generosidade. Em seguida, pediu a Pireu, o mais fiel de seus companheiros, para levar o hóspede consigo e recebê-lo em sua casa até que voltasse ao palácio. Pireu disse que cuidaria bem do hóspede e que Telêmaco poderia se demorar no campo o tempo que fosse necessário. Afinal, os homens saltaram para o barco e ocuparam seus lugares nos remos. Telêmaco calçou as sandálias e pegou sua lança de bronze, guardada na cobertura do barco. As cordas da popa foram soltas e o barco se afastou da praia, com a força dos remos, rumando para a cidade. Telêmaco, o amado filho de Odisseu, seguiu a passos largos em direção ao lugar onde eram guardados seus incontáveis porcos. Queria ver o porqueiro, um devotado servidor que ali dormia. Canto 16. Encontro de Telêmaco com Odisseu. Ao raiar a aurora, Odisseu e o porqueiro acenderam o fogo para preparar a refeição da manhã, pois era hora de levar os porcos ao pasto. Quando Telêmaco se aproximou, os cães o cercaram, saltando e abanando a cauda. Odisseu percebeu a atitude dos cães e disse ao porqueiro: está chegando um amigo, alguém conhecido, pois os cães não ladram, apenas saltam. Mal terminara de falar, Telêmaco apareceu à porta e o porqueiro correu para abraçá-lo, recebendo-o entre lágrimas, com o amor de um pai que merece seu único filho. Telêmaco, minha doce luz, enfim estás de volta. Não esperava mais te ver. Pensei que havias morrido em Pilo. Entra, filho querido, para que meus olhos se alegrem de te ver aqui, aonde quase não vens mais, por causa do assédio dos pretendentes. Telêmaco prudentemente respondeu: pois aqui estou, paizinho. Quis te ver com meus próprios olhos e saber se minha mãe continua resistindo no palácio ou se aceitou se casar. Eumeu, o porqueiro, respondeu que Penélope continuava no palácio, onde noite e dia, entre lágrimas, resistia com ânimo de ferro. Telêmaco entregou sua lança ao porqueiro e atravessou o portal de pedra. Odisseu, ao vê-lo, se ergueu, oferecendo lugar para o rapaz se assentar. Mas Telêmaco ordenou que continuasse onde estava e foi se sentar em outro canto. Em seguida, perguntou a Eumeu de onde vinha o estrangeiro e que barco o havia trazido a Ítaca. O porqueiro respondeu que seu hóspede era de Creta e que havia percorrido muitas cidades. Após fugir de um barco, buscara acolhida em sua cabana. Com o retorno de Telêmaco, porém, era ele, o seu amo, que deveria recebê-lo como hóspede. O filho de Odisseu respondeu que naquele momento, por causa da situação em sua casa, não podia receber ninguém. Seria mais seguro que o hóspede permanecesse ali. No palácio, ele poderia ser insultado pelos pretendentes, que eram numerosos, fortes e insolentes. Odisseu perguntou a Telêmaco por que os pretendentes haviam invadido o palácio e por que ele aceitava suas atitudes insolentes. Ofendeste aos deuses?
És odiado pelo povo? Não tem irmãos para te defender? Se eu tivesse a tua juventude e fosse filho de Odisseu, lutaria contra aquela corja, pois seria melhor morrer assassinado em minha própria casa do que ser humilhado, tendo que presenciar dia após dia as escravas sendo violentadas nos aposentos do palácio, o vinho se esgotando e, num esbanjamento insensato, os mantimentos sendo devorados. Com prudência, Telêmaco respondeu que não era odiado pelo povo. Também não tinha irmãos. Era filho único e seu pai o deixara. O palácio havia sido invadido por homens de Ítaca e das ilhas vizinhas, que pretendiam casar-se com Penélope, sua mãe. Como ela não se decidia, os pretendentes devoravam seus bens. Por fim, pediu ao porqueiro para ir ao encontro de Penélope e avisá-la sobre o seu retorno. Assim que Eumeu partiu em direção ao palácio, a deusa Atena, que observava tudo o que ali acontecia, se aproximou da cabana, tomando a forma de uma bela mulher. Foi vista somente pelos cães, que fugiram ganindo, e por Odisseu, que se afastou em direção ao muro do pátio, assim que a deusa o chamou. Ela então lhe dirigiu estas palavras: Odisseu, homem de muitas habilidades, revela-te a teu filho, sem nada lhe ocultar, para que possam planejar a destruição dos pretendentes. Devem seguir juntos para a cidade, pois terão a minha ajuda. Atena tocou Odisseu com sua varinha e fez voltar à sua antiga aparência. Então a deusa se afastou e Odisseu entrou na cabana. Telêmaco, em assombro, ao vê-lo transformado, desviou os olhos e perguntou se estava diante de um deus. Odisseu respondeu: Não sou um deus. Não deves me confundir com os imortais. Sou teu pai, aquele por quem lamentas e choras, exposto a tantas humilhações. Odisseu abraçou o filho entre lágrimas, mas Telêmaco, sem acreditar em suas palavras, respondeu: Tu não és o meu pai, mas uma divindade que me engana para aumentar a minha dor. Nenhum mortal pode fazer tais prodígios. Agora mesmo tu eras um velho, coberto de trapos, e agora te assemelhas aos deuses celestes. Odisseu disse a Telêmaco que não deveria ficar tão surpreso. Ele era Odisseu, que depois de anos de sofrimento, voltava à terra de seus pais, graças a Atena, senhora da vitória. A deusa, com seu poder, o havia transfigurado. Então Telêmaco, aos prantos, abraçou seu pai. Por muito tempo os dois choraram, abraçados um ao outro, entre longos gemidos e soluços profundos. Telêmaco perguntou ao pai como havia chegado a Ítaca, e Odisseu lhe contou sobre a viagem com os feácios. Também falou sobre os presentes preciosos que recebera desse povo, bem guardados na Gruta das Ninfas. Por fim, Odisseu contou sobre o conselho que recebera de Atena, para que planejassem juntos a morte dos seus inimigos, e perguntou: Quantos pretendentes estão no palácio? Quais os nomes deles? Preciso saber se podemos atacá-los sozinhos ou se vamos precisar de ajuda de outros para vencê-los. Telêmaco disse não saber como 2 homens sozinhos poderiam vencer tantos opositores, e fez as contas. Somando os homens de Dulíquio e de Same, eram 82. De Zacinto, 20 homens. De Ítaca, eram mais 12. Havia ainda o arauto, o aedo e os 2 escravos que trinchavam a carne. Se os pretendentes fossem atacados, certamente reagiriam com violência.
Odisseu disse que confiava no auxílio de Zeus e de Atena. Recomendou ao filho que fosse logo cedo ao palácio e se misturasse aos pretendentes. Mais tarde, com a aparência de um mendigo, ele iria até lá, conduzido pelo porqueiro, e avisou a Telêmaco que não deveria reagir se os pretendentes o tratassem mal. Ao se dirigir aos pretendentes, deveria usar palavras brandas. Todas as armas que se encontravam na sala deveriam ser guardadas, e se os pretendentes perguntassem por elas, diria que estavam imundas, enegrecidas pela fuligem, e precisavam ser polidas. Deixaria na sala somente 2 escudos de pele de boi, 2 espadas e 2 lanças, para empunharem quando enfrentassem seus adversários. Por fim, Odisseu exigiu de Telêmaco completo silêncio sobre o seu retorno. Ninguém, nem Laertes, seu velho pai, nem Penélope, nem qualquer criado, ninguém deveria saber que estava de volta. Nesse meio tempo, chegou ao porto de Ítaca o barco que levara Telêmaco a Pilos, e Penélope foi avisada do retorno de seu filho. Os pretendentes contrariados se reuniram para discutir o que fariam, pois Telêmaco havia escapado da emboscada. Antino tomou a palavra, lembrando a todos que seus objetivos não seriam alcançados enquanto Telêmaco estivesse vivo. Propôs então que matassem o rapaz em uma emboscada no campo e dividissem entre eles os seus bens. O palácio de Odisseu ficaria para Penélope e o homem que se casasse com ela. Anfínomo, o primeiro dos pretendentes e o mais estimado de Penélope por sua sensatez, discordou da proposta, dizendo que não podia concordar, pois era um grande crime destruir a linhagem de um rei. Deviam consultar os deuses e agir de acordo com a sua vontade. Os outros aceitaram o que ele dizia, e todos voltaram para o salão. Penélope soube que tramavam matar seu filho, e foi até a sala com suas escravas perguntar por que Antino tramava contra Telêmaco. A rainha lembrou como Odisseu dera amparo aos parentes de Antino quando sua família chegara a Ítaca, e pediu aos pretendentes que parassem com aquelas ameaças. Eurímaco, um dos que desejavam a morte de Telêmaco, jurou a Penélope que, enquanto estivesse vivo, nenhum dos pretendentes encostaria as mãos em seu filho. Angustiada, a rainha subiu aos seus aposentos e chorou por seu marido, até que Atena fez o sono fechar suas pálpebras. Ao fim da tarde, quando o porqueiro chegava à cabana, Atena voltou a transformar Odisseu em velho, cobrindo-o de farrapos. Telêmaco perguntou a Eumeu se os pretendentes haviam voltado para suas casas ou se ainda desejavam emboscá-lo, e o porqueiro respondeu que não sabia. Havia transmitido a mensagem a Penélope e voltado quanto antes. Da colina avistaram um barco entrando no porto, com muitos homens armados de escudos e lanças de 2 pontas. Telêmaco trocou um olhar com seu pai. Deviam ser os homens enviados para tentarem emboscá-lo. Afinal, os 3 cearam juntos. Depois de beberem à vontade e de comerem bem, foram para a cama e dormiram um sono tranquilo. Canto 17. Odisseu entre os pretendentes. Quando a aurora de dedos rosados despontou no céu, Telêmaco calçou as sandálias, pegou sua lança e disse ao porqueiro: Paizinho, vou à cidade, para que minha mãe me veja. Sei que ela só ficará tranquila depois que me abraçar. Em seguida, antes de se pôr a caminho,
ordenou a Eumeu que conduzisse o hóspede até a cidade. Telêmaco chegou ao palácio, encostou a lança em uma coluna, atravessou o portal e entrou. A primeira a avistá-lo foi Euricleia. A velha escrava deixou o que fazia e correu ao seu encontro, sem conter as lágrimas. Penélope, a mais discreta das mulheres, saiu de seus aposentos e abraçou o filho de seu coração. Chorando, beijou seus olhos e sua testa, dizendo entre soluços: Telêmaco, minha doce luz, afinal estás de volta. Não esperava te ver de novo. Vem, conta tudo o que te aconteceu. O prudente Telêmaco respondeu: Minha mãe, escapei de perder a vida e não quero falar sobre isso. Sobe aos teus aposentos com tuas escravas para te banhar e vestir roupas limpas. Deves prometer sacrifícios aos deuses e orar a Zeus, para que os crimes de nossos inimigos sejam punidos. Em seguida, Telêmaco avisou que iria à Ágora e saiu de casa com sua lança, seguido por 2 cães para se encontrar com o estrangeiro que o acompanhara na viagem. No caminho para a Ágora, todos se maravilharam ao vê-lo caminhar, pois ele estava revestido pela graça divina. Os pretendentes, traiçoeiros, o saudavam com palavras amistosas, mas em seu íntimo desejavam destruí-lo. Enfim, Telêmaco encontrou Teoclímeno, o estrangeiro, e o levou ao palácio para que se banhasse e se alimentasse. Penélope foi se sentar ao lado deles e pediu ao filho para contar o que havia descoberto sobre Odisseu, sem nada lhe ocultar. Telêmaco respondeu que não pretendia esconder nada de sua mãe e contou que viajara para Pilo, onde o rei Nestor o havia recebido. Como nada sabia sobre Odisseu, Nestor lhe dera um carro, guiado por um de seus filhos, para seguir em viagem até o palácio de Menelau. Ao chegarem, o rei lhe perguntou a razão da viagem. Quando soube o que acontecia, ficou indignado e desejou que Odisseu, em seu retorno, matasse todos os pretendentes. Telêmaco disse que também havia encontrado Helena, causa da guerra entre gregos e troianos. Por fim, contou que Menelau lhe revelara. O velho do mar viu Odisseu, aos prantos, na ilha da ninfa Calipso, que o retém à força. Não tem barco e nem companheiros que naveguem com ele sobre o vasto mar. As palavras de Telêmaco tocaram o coração de Penélope. Em seguida, o estrangeiro tomou a palavra para dizer que faria uma predição. Odisseu já retornou à sua pátria e vagueia por aí, em busca de informações sobre o que acontece em sua casa, preparando-se para enfrentar seus inimigos. Penélope, emocionada, desejou que a profecia do hóspede se cumprisse. Enquanto os pretendentes se divertiam jogando dardos à espera da hora do jantar, Eumeu se preparava para ir à cidade, levando com ele o seu hóspede. Odisseu pediu ao porqueiro um bastão para que pudesse se apoiar na caminhada, e seguiram por um caminho pedregoso. Próximo à cidade, pararam em uma fonte de água cristalina que alimentava as raízes de um bosque de álamos. A água fresca brotava de um rochedo, onde se erguia um altar para as ninfas. Ali encontraram o cabreiro Melântio, que lhes dirigiu palavras grosseiras. Vejam bem esse par, uma ruindade junto com outra ruindade. Zeus aproxima os que se parecem. Porqueiro fedido, onde levas esse mendigo nojento? Se for ao palácio de Odisseu, vão-lhe atirar coisas às costas e quebrarão suas costelas. Após essas palavras,
O cabreiro deu um pontapé no traseiro de Odisseu, deixando-o tomado pelo ódio. Em dúvida se deveria matar o homem com uma paulada ou esmagar o seu crânio contra o solo, Odisseu não se moveu. Por fim, conseguiu controlar o ímpeto e nada fez. O porqueiro, porém, ergueu as mãos e orou às ninfas, suplicando a volta de seu amo, que daria fim a tantos desmandos. O cabreiro continuou com suas grosserias, ameaçando o porqueiro e afirmando o seu desejo de ver Telêmaco morto pelas mãos dos pretendentes. Caminhando devagar, Odisseu seguiu o porqueiro até os muros do palácio. Assim que atravessaram a entrada e entraram na sala principal, Telêmaco chamou o porqueiro. Eumeu se acomodou próximo ao rapaz e, em seguida, Odisseu, maltrapilho, apoiado em um bastão, se sentou no chão, junto à entrada. Telêmaco mandou o porqueiro levar comida ao estrangeiro e dizer que ele podia mendigar entre os pretendentes. Ao terminar a refeição, Odisseu se ergueu e Atena se aproximou, pois queria que o herói descobrisse, entre os homens que ali estavam, quem era cordial e quem era perverso. Alguns dos pretendentes deram pedaços de pão ao mendigo, enquanto perguntavam uns aos outros se sabiam quem era ele. O cabreiro Melântio, sentado diante da mesa, onde era sempre bem servido, disse que havia encontrado o estrangeiro na companhia do porqueiro Eumeu. Então, Antino perguntou por que o porqueiro havia levado o mendigo para importuná-los, e disse que o homem deveria ser expulso. O porqueiro respondeu a Antino, acusando-o de ser o que mais maltratava os escravos de Odisseu. Telêmaco mandou o porqueiro se calar e afirmou que não expulsaria o mendigo. Em seguida, sugeriu que Antino desse um pouco de comida ao pedinte. Odisseu se aproximou de Antino e pediu uma esmola, contando que havia sido rico, dono de muitos escravos, mas perdera tudo no Egito. Seus homens saquearam aldeias, roubaram mulheres e crianças, até que os moradores do lugar se reuniram para enfrentá-los. Os que não morreram foram escravizados. Disse que havia sido vendido como escravo a um rei de Chipre, mas no caminho havia conseguido fugir. Antino, irritado, mandou o mendigo se afastar dali. Odisseu respondeu que a comida não era dele, mas de outro, e por isso não devia lhe negar aquela esmola. Ainda mais irado com essa resposta, Antino atirou uma banqueta de madeira no ombro de Odisseu, que resistiu ao golpe, firme como uma rocha, enquanto forjava planos sombrios e voltava a se sentar no chão. Em voz alta, disse que era uma vergonha alguém ferir um vagabundo faminto. Tu me feriste por causa da fome desse odioso ventre, que tantos males traz aos homens. Mas se os deuses e as eríneas existem, também para os mendigos, antes de teu casamento encontrarás a morte. Os outros pretendentes também criticaram a atitude de Antino, e Telêmaco permaneceu em silêncio. Ao saber que um mendigo havia sido ferido em sua casa, Penélope mandou o porqueiro chamá-lo. Queria saber se o homem tinha alguma notícia de Odisseu. O porqueiro disse à rainha que ela se encantaria com o estrangeiro, pois ele contava histórias tão bem como um Aedo, ou como Odisseu, que sempre o encantara com as histórias que costumava contar. Penélope lastimou os atos dos pretendentes e disse que se Odisseu voltasse, logo se vingaria, ajudado por seu filho. Assim que a rainha disse tais palavras, Telêmaco deu um espirro bem forte, que ressoou em toda a casa, e Penélope riu, pois o espirro era um bom presságio.
Quando o porqueiro disse a Odisseu que a rainha o chamava, ele respondeu que temia a reação dos pretendentes. Sugeriu que ela esperasse até o pôr do sol, quando poderiam conversar junto à lareira. O porqueiro deu o recado e foi se despedir de Telêmaco, antes de voltar para sua cabana. Enquanto isso, os que enchiam a sala continuaram a dançar e a cantar, pois o dia chegava ao fim.